Lucas capítulo 5, versículo de número 27 ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 27 ao de número 32. Vamos ler a palavra, irmãos, e vamos meditar na bendita palavra do Senhor. Hoje, culto de Santa Ceia, domingo à noite, culto de Santa Ceia também. E espero que os irmãos que não estão aqui nesta noite estejam no próximo domingo. Glória a Jesus. Irmãos, capítulo 5 de Lucas, versículo 27 a seguir diz: passadas essas coisas, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai querido e eterno, eu agradeço a Ti por este dia de vitória, aleluia, por esse dia de comunhão contigo, por esse dia, Pai, que a minha alma pode engrandecer a Ti, por tudo que tenho alcançado, aleluia, pela saúde, pela disposição, sim, Pai querido, aleluia, pelo ânimo na minha alma, em Te servir e crer, Pai, que Tu faz tudo segundo a Tua vontade. Ajuda os meus irmãos, Pai, minhas irmãs, que estão aqui nesta noite, Pai, querendo ouvir, precisando ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, irmãos, bastante alegria. Pode sentar, irmãos, e vamos meditar na bendita palavra do Senhor. Se tiver alguém aqui pela primeira vez, faz um sinal com a mão. Como é o teu nome, meu irmão? Paulo. Seja bem-vindo aqui, Paulo, em nome de Jesus. Meus irmãos, se tiver mais alguém nos visitando, sejam também bem-vindos, como sempre, aqui nesse lugar. Faltam muitos irmãos hoje, mas a porta se abriu para nós, e nós entramos, não é? Alegres, como eu disse, eu estou muito alegre, porque Jesus sempre responde às orações da gente, sempre. Nós podemos passar alguns momentos angustiados, tristes, e Ele olha a gente triste, Ele olha. Agora Ele fica triste se eu vou procurar outro para resolver meu problema, daí eu deixo Ele triste. A minha tristeza não é só minha, eu vou entristecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o Senhor fala, a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, na qual nós fomos selados. Nós temos selo, é garantia, irmãos, selo é uma garantia que nós temos, que Ele tem tudo a ver com nós, tudo a ver conosco. Eu li essa escritura aqui, irmãos, porque sempre há muitos fracos e doentes no nosso meio. Aonde está escrito isso? É o que nós lemos sempre lá no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, quando Paulo instrui sobre a Santa Ceia, quando se toma a ceia indignamente, quando se toma a ceia não fazendo discernimento entre o certo e o errado, o que significa realmente o corpo do Senhor, o que representa para nós este ato sublime e sagrado, nós não discernimos. Quem sabe para alguns irmãos isso já tornou-se uma coisa corriqueira, normal. Eu vou porque eu tenho que tomar a ceia, ou eu tomo a ceia porque é normal. Na minha igreja é normal, nós tomamos a ceia, e a gente vai seguindo nesse ritmo, irmãos,
de religiosidade, num sistema que não leva nós a uma verdadeira vida que agrada a Deus. Nós temos que fazer tudo entendendo. Se tu cantou esses hinos que nós cantamos, este último hino, que fala sobre a verdadeira vida do cristão, eu estava cantando e meditando. Isaías disse que se os nossos pecados forem negros como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se são vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Mas o hino diz: eu quero ser mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Pode haver alguma coisa mais alvo do que a neve, mas quando o sangue de Jesus purifica uma vida, ele se torna, com tudo que se pode comparar aqui, muito acima, muito melhor, muito mais excelente, porque ele foi lavado no sangue de Cristo. Você entende isto? Então a Santa Ceia são para os que são lavados no sangue do Cordeiro. E por não discernirmos esse ato, a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esse dormir, irmãos, às vezes é um dormir que pode acordar, e às vezes é um dormir que nunca mais vai acordar. Ali está o problema, em pegar um sono espiritual e nunca mais acordar. É uma dormência espiritual. Você, irmão, que entrou nessa porta na noite de hoje, pode glorificar ao Senhor que ainda você tem vida. Tem vida, o Senhor te deu vida, e tu estás aqui porque Deus teve misericórdia de você, e tu estás aqui por misericórdia dele, e o Senhor quer te dar mais vida. Nós temos que vir para a igreja, irmãos, animados, olhar no relógio e dizer: Senhor, eu vou para a igreja porque está na hora de eu ir para a igreja. Eu preciso buscar a tua presença, preciso dobrar os meus joelhos perante ti e agradecer a ti. A grande maioria, irmãos, não se importa mais com isso. Não. Todas as coisas do mundo estão se tornando mais atraentes, mais preciosas. As nossas razões, então, nós somos assim, parece, desculpe, irmãos, parece manteiga, ou como é que chama, parece, enfim, não pingando chuva. Eu disse outro dia aqui, parece que sair de casa, ele coloca a mão assim para fora. Ai, minha velha, está chovendo, ninguém vai no culto não, está chovendo, essa Covid anda por aí, e está aí. Tem um irmão aqui na igreja que não chama Covid, ele chama o nome correto, convite. Convite para ser mais incrédulo, um convite. Eu vou pegar Covid, eu não vou. É um convite mesmo, para ser mais incrédulo. Passinhos, passinhos. Andar num passinho, meu irmão, não fica para o último da fila. Procura estar na frente. Cada vez que tu dá lugar ao diabo, cada vez que tu dá lugar à ira, você está dando passo para trás. Você está doente. É o que está escrito aqui na palavra que eu acabei de ler. Levi era o chefe de cobradores de impostos. Ele estava na coletoria sentado, mas com certeza ele já sabia quem era Jesus, e Jesus já tinha olhado para ele outras vezes e disse: eu vou passar lá e vou chamá-lo hoje. Chegou o dia de eu chamar ele. Hoje é o dia que eu vou chamar. O Senhor nunca chama antes e nem depois, irmãos. É o dia e a hora certa. Ele chamou Levi: segue-me. O que Levi fez? Deixou tudo ali e seguiu o mestre. Mas ele achou por bem de oferecer um banquete na casa dele, que com certeza era uma bela casa, né, conhecida na cidade,
um banquete especial para Jesus e para os amigos dele. Quem sabe aqueles que iam substituir ali ele, os que trabalharam tantos anos com ele. Nós vamos fazer um banquete porque eu estou me despedindo de vocês hoje. E Jesus participou do banquete. Jesus não ia deixar Levi sozinho ali. Jesus ficou com ele. Aonde Jesus entrar contigo, irmão, tu pode entrar, tá bom? Aonde Jesus entrar contigo, tu pode entrar. Agora, onde Jesus não entrar, você não entra. Você não entra. E um crente que é vivo, que está vivo, vigiando, ele sabe onde ele pode entrar ou não. Não entre em contendas quando Jesus não está na contenda. Não entre em guerra quando Jesus não está na guerra. Cuida para você não perder. E Jesus entrou com ele e estava na festa com eles. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete. E em sua casa, e numerosos publicanos, que eram outros como ele, cobradores de impostos, e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus, aqueles que sempre estão murmurando, aqueles que sempre estavam procurando motivos para acusar Jesus, os fariseus e os seus publicanos. Estes fariseus sempre andavam com um auxiliar junto com ele. Escreva tudo aí. Um publicano era o que publicava, ou seja, um escriba. O fariseu e seus escribas. Olha aqui, ó. Os fariseus e seus escribas, é aquele que escreve, vai escrevendo tudo aí, vai anotando tudo aí, o que está acontecendo. E os fariseus e seus escribas começaram a perguntar, murmuravam contra os discípulos de Jesus. Vejam que guerra, lá estava alguns discípulos, os seguidores de Cristo, e agora os fariseus e os seus publicanos, confirmando. Fala aí que ele vai escrever, vai escrevendo tudo aí. Por que é que o mestre de vocês, olha só, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Porque os publicanos e pecadores cobravam impostos dos judeus, isto é, eles eram inimigos, não eram bem-vindos em lugar nenhum naqueles dias. Por que ele é amigo deles? Por que ele se tornou amigo deles? Irmãos, é muito mais fácil Jesus se tornar um amigo daquele que tu pensa que é inimigo teu, do que para você que pensa que é amigo de Jesus e não faz a vontade dele. Entendeu? Vou repetir, é muito mais fácil o Senhor Jesus entrar numa casa de um inimigo teu, do que na tua casa que diz que é inimigo de Jesus, mas tu não faz o que ele manda. Deu para entender? É assim que eu estou falando para mim também nessa noite. É muito mais fácil ele entrar na casa do meu amigo rebelde, do que entrar na casa de um que se diz filho dele, rebelde. É assim a palavra do Senhor. E ele prossegue dizendo, e respondeu Jesus, eu quero ficar nesse versículo 31 e 32. O que é que Jesus respondeu? Eu não vim. Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu acho que naquela festa não tinha ninguém doente. Todos estavam sem máscara, todos estavam à vontade, comendo ali, junto com os amigos. Não tinha ninguém doente fisicamente, mas eram doentes espirituais. Talvez você tenha muita saúde física, muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um, mas tu estás doente espiritual e Jesus precisa curar. Ele veio para ti, ele veio para mim. Eu era um enfermo espiritual, pronto para morrer, mas ele teve misericórdia de mim. Parece que no último momento, se ele não escapar hoje, nunca mais. Se eu não der vida para ele hoje, nunca mais. Mas foi naquele dia. Ele sempre chega na hora certa. Ele chamou Levi na hora certa. Levi, segue-me. Passadas estas coisas,
Saindo, viu um publicano chamado Levi, que é o mesmo Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Que palavra, irmãos! Segue-me. E ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Você tem deixado tudo para seguir Jesus? Você está pronto? Nunca mais se viu falar que Levi ou Mateus fizeram uma festa para convidar as pessoas para jantar com eles, coisa semelhante. Mas nesse dia Levi chamou, e eu creio que naquele jantar muitos daqueles ali se converteram, ouviram a palavra, e os murmuradores lá do lado de fora murmurando. Hoje quem são os publicanos? Tem publicanos, ou seja, os fariseus, saduceus, escribas. Está cheio, irmãos. Fariseus, saduceus e escribas. Os religiosos se tornaram religiosos, parece que são imunes a qualquer enfermidade espiritual. Ele é intocável, ele não fica doente. Ele não, só os outros. Ele só vê defeito nos outros. Meu irmão, nós precisamos pedir cura do Senhor nesta noite. Senhor, cura os meus olhos, porque eu só estou olhando para o defeito da minha irmã e do meu irmão, e quem está doente sou eu. Ninguém, irmão, fraqueja, ninguém, irmão, enfraquece espiritualmente, que ele não vai colocar a culpa em alguém. Ele está culpando em alguém. Eu não falo com ele, eu não falo com ela. Meu Deus, irmãos, eu não cumprimento ele com a paz do Senhor por causa disso, daquilo. Será que tem isso no nosso meio? Será que tem alguém que entra e sai da igreja sem poder cumprimentar o irmão com a paz do Senhor e olhar no olho dele? Tem. É um pobre doente espiritual. Se eu ficar em casa sem falar com a Esther por algum tempo, às vezes quase a gente fica, né, Esther? Sem falar, mas não dá para ficar sem conversar. Tem que voltar a conversar imediatamente. Daqui a pouco ela diz assim para mim: eu não vou mais no culto contigo, porque você não está falando comigo, você não é meu irmão, porque além de marido dela, eu tenho que ser irmão dela. Amém, irmãos? Irmão dela. Nós estamos caminhando para o céu. Irmãos, querido, igreja, ser crente é muito mais do que você imagina. Preste atenção na palavra. Deixe as crianças e preste atenção na palavra, porque você vai entrar e sair pior do que você entrou aqui. Queridos irmãos, nós vivemos num tempo do tudo ou nada. Nós temos que tomar uma decisão hoje ou nunca mais. Pessoas estão brincando com o evangelho, irmãos. Estão brincando com a igreja, deixando de qualquer jeito, acho que é igual. Eu tendo a minha roupa e por fora, e o resto que se desculpe, que se dane. Não é assim não, meu irmão. Nós temos que ter um caráter divino, dirigido e orientado pelo Espírito Santo de Deus, tanto aqui como na nossa casa. Caso contrário, estamos perdidos, estamos doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Bem-aventurado é aquele, irmãos, que muitas vezes diz: oh, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me poderá tirar dessa situação? Quem me livrará de eu morrer sem ser a salvação do corpo da morte eterna, que está aí para te destruir, te levar embora? Meu querido irmão, minha irmã, santos do Senhor que estão aqui na noite de hoje olhando para mim com atenção, que o Senhor possa falar no teu coração muito mais do que já tem falado,
que o Espírito Santo se torne vivo. Talvez você ainda não entendeu realmente o sentido do Evangelho. Você ainda não entendeu que precisa ser assim 24 horas por dia. Jesus pode nos surpreender a qualquer momento. Quantas pessoas que estão morrendo de repente, quantos acidentes, e a volta do Senhor, a gente esquece de tudo. As coisas vêm, as pestes vêm, os profetas falsos falam e falam e falam. Um dia eu estava ouvindo um que teve a coragem, irmãos, alguém mandou um vídeo, eu não teria, irmãos, coragem de mandar esse vídeo para alguém, mais do que um mandou, de um cidadão que teve uma visão, um pastor, e sonhou, teve uma visão que estava cavando grandes sepulturas, valas fundas, e as crianças todas do Brasil estavam morrendo, e as crianças do mundo estavam morrendo, e ele ia sepultando todas as crianças, e falou com tanta veemência, irmãos, que se você não tiver o Espírito Santo de Deus para discernir as coisas, você acredita naquilo que não está aqui na palavra. Facilmente você acredita naquilo que diz um homem que você nem sabe quem é, que tem a audácia de dizer: agora eu vou gravar uma profecia. Faça um áudio aí, faça um vídeo aí, grave para mim, põe um fundo musical, peça aí o like, o dislike, sei lá mais o que, e me siga lá, não sei aonde mais, porque eu vou profetizar agora. E lá começa ele profetizar, e esse cidadão profetizou assim. Irmãos, se isto for coisa inventada na minha cabeça, eu tenho um neném, uma menina de 3 aninhos, eu quero que o Senhor recolha ela. Se isso for coisa da minha cabeça, irmãos, o Senhor é tão misericordioso que não vai recolher essa criança, mas essa loucura que esse profeta falso falou vai ser cobrado dele um dia. Cuide, meu irmão, com aquilo que você está ouvindo nas redes sociais, naquilo que essas tramas malignas estão fazendo de tudo para desfazer a bendita e santa palavra de Deus. O que está escrito, está escrito: eu não vim para os que são sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. E aqui ele está falando de doença espiritual. Os sãos não precisam de médico, mas quem precisa de médico é o doente. Se você está doente, irmãos, aqui tem o médico dos médicos, cura a tua doença física. Ontem à tarde, ontem era mais ou menos não, 2h20 da madrugada, eu me acordei doente, me deu uma diarreia tão forte, vômito, e foi o dia inteiro, e eu comecei a ficar fraco de tarde. Aquele vídeo da manhã que eu fiz, só Deus sabe como é que eu fiz. Eu não consegui falar 15, 16 minutos, mas encerrou antes de vocês verem o vídeo de ontem, escutarem o áudio que eu gravo toda madrugada. Foi rápido e eu não conseguia, mas eu fiquei lutando com Deus. Eu tomava água e vomitava tudo. A Esté me dava um remédio e vomitava tudo. Quando foi lá pelas 5, 6 horas da tarde, eu pensei: meu Deus, se não melhorar, eu tenho que ir no médico para entrar no soro, porque eu estou ficando totalmente desidratado. Eu preciso ir. Mas eu clamei ao meu Senhor, disse: Senhor da glória, me ajuda. Amanhã cedo eu tenho um compromisso com o teu povo para pregar a palavra. Eu assumi isso diante de ti, meu Senhor. Eu tenho um rebanho para cuidar, Jesus. Eu tenho uma casa, eu tenho esposa, eu tenho família. Me ajuda, eu sou teu servo. Irmãos, e eu fui tomar um copo d'água. Eu pensei: agora eu vou botar tudo. Não, irmãos, o copo d'água foi a cura. Tomei um copo d'água e vomitei um líquido verde e amargo. Vomitei tudo aquilo e já em seguida me deu fome. Senhor da glória, Senhor da glória,
Senhor da glória, o Senhor, o médico dos médicos, Ele continua com você curando a nossa enfermidade física, sim, mas muito mais, irmãos. Agora, se eu fosse um doente espiritual, eu poderia ter pedido tudo para Ele, Ele não ia me dar nada. Eu estava doente espiritual, conhecendo a palavra e doente, irmãos, conhecendo a palavra e murmurando contra os outros, aceitando todo quanto é conselho que vem dos outros, se abraçando a tudo que aparece, parece que é, mas não é. Fuja dessas coisas, meu irmão. Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas quem precisa de médico são os doentes. E nós, irmãos, estamos muitas vezes doentes. Aqui tem pessoas que precisam ser curadas espiritualmente. Você tem lutado para curar-se desse mal, mas não tem conseguido. Fala para Jesus nessa noite: Jesus, eu quero ser curado. Limpa o meu coração, Jesus. Dá-me entendimento, Senhor. Me ajuda a ser mais vigilante, me ajuda a ser mais crente, me ajuda, Senhor, eu estar mais presente na tua casa, me ajuda, Senhor, eu fazer aquilo que para que tu me chamasse a fazer, me mandasse a fazer. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde os irmãos. Entenderam a palavra, irmãos? Entenderam a palavra, irmãos? Então eu posso encerrar a mensagem, porque vocês entenderam a palavra. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra. Então guarda a palavra no teu coração. Amém e amém.